Pode, Lúcia. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade desse estudo mais uma vez, Senhor, nessa quinta-feira, Senhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, cada lar representado, Senhor, que possamos meditar sobre tudo que for dado, tudo que ouvirmos, Senhor. Que a espiritualidade amiga possa iluminar os nossos irmãos que farão o estudo, para que possamos entender e guardar em nossos corações, Senhor. Pedimos por todos nós, pedimos por toda a humanidade, Senhor. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Ana? Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Obrigada. Vamos lá. Então, dando prosseguimento, quem tiver com o livro em mãos, né, e desejar acompanhar, né, é o livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 74, intitulado Mãos Limpas. Refere-se ao versículo do Atos dos Apóstolos, né? Vamos lá. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Então, desculpa que eu não li aqui o versículo. O versículo que se refere é: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos Apóstolos, né, uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos aos apóstolos. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino, famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, ou seja, luminosas cartas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Vamos lá. Essa é uma página bem complicada de entender, porque ela perpassa por conceitos que a gente ainda não domina, mas não domina nem de perto. Ele não está falando aqui da mão física. Ele não está falando nem sequer das péssimas escolhas que Paulo empreendeu no passado. Porque olha só, existe um problema gravíssimo na nossa consciência. Nós somos prisioneiros do idioma.
Então, se alguém fala assim uma expressão, estamos de mão, fulano tem as mãos sujas do crime, fulano tem as mãos sujas disso, daquilo, fulano cometeu assassinato, fulano cometeu isso, cometeu aquilo. Nós automaticamente queremos empreender julgamentos, condenações, e se tivesse sob o seu poder, você destruiria aquela alma. Você só não tem esse poder, mas se você tivesse esse poder, você iria desconstruir aquela outra alma. Não pode existir mais. Esse deu errado. Então, nós temos que abandonar esse conceito, senão não dá para ler a página. Senão não dá nem para entender. Porque se você parar para pensar, e quem leu Paulo Estevão, o livro Paulo Estevão, né? Psicografia de Chico Xavier, vai compreender mais profundamente a história de Paulo. Paulo promoveu o assassinato de Estevão. Então, peraí, fica estranho, você fica assim, peraí, tem uma coisa errada. Como é que Paulo está com mãos limpas? Então a gente já começa por aí. Que mãos são essas? Ele não está falando das mãos do passado. Ele está falando das mãos de agora. Todos nós podemos lavar as mãos e começar a operar. Lava as mãos e começa a operar. Não é assim que funciona a experiência da Terra? No início da reunião, José até comentou sobre isso. Não, eu lavei as mãos para poder lavar o feijão, que eu tinha que preparar feijão e tal. Você vai fazer uma comida, você já sabe que você tem que lavar a mão. Você acabou de lavar a mão, você está apto a manipular o alimento. Não é isso? Mas é isso que o Cristo nos explicou e detalhou. E é isso que Deus aguarda de cada um de nós. Lava o seu coração, lava os seus sentimentos de uma série de impropérios e coisas esquisitas que você vive sentindo para sentir a grandeza divina na sua condição máxima. E cada vez que você operar no bem, no sacrifício, na promoção do amor ao próximo, em auxiliar tudo e a todos, é lógico que você vai ser um instrumento para ser utilizado para o bem. E é lógico que Deus vai depositar sobre você mais recursos ainda. Tem até uma página muito intrigante também de Emmanuel, né? Sobre bênçãos. O nome da página é Bênçãos. Eu até brinco com algumas pessoas quando a pessoa fala assim para mim, Deus te abençoe. Chega a dar medo, né? Você lembra da página, você começa a ficar arrepiado, né? Nem de, nossa, uma inspiração. Não é isso não, medo de medo mesmo. Medo de fracassar. Por quê? Porque todos aqueles que estão colocando o coração em níveis mais sofisticados serão testados em condições mais severas. Serão testados em condições mais severas, para ver se você realmente tem condições de, mesmo numa condição extrema, no mesmo numa condição difícil, continuar mantendo seu coração fiel aos seus próprios preceitos de amor, de bondade, de compreensão, de tolerância, de perdão. É isso. Toda e qualquer situação adversa, esses sentimentos mais nobres tem que ser sobrepujar todas as outras dificuldades. Somente quando estamos nessa condição, teremos condições de refletir mais luz ainda. Não é isso que Emmanuel explica para a gente? O pensamento é o espelho da alma. E que estamos sempre, né, e somos todos nós a imagem e semelhança de Deus. Se você é a imagem de Deus, isso quer dizer que você reflete Deus. Você não pode ser uma imagem, né? Ninguém pode ser uma imagem. Se você é uma imagem, você é um reflexo. Se você é um reflexo, é porque você reflete luz. Se você reflete luz, você tem que pensar com muita cautela o que você está fazendo com o seu espelho. Se o seu espelho estiver côncavo, quem lembra um pouquinho de Física 4 aí, física relacionada à lógica da luz, né? Se o espelho for côncavo, você diminui esses recursos. Então, te enviam recursos quase que de cura e você mal consegue dinamizar aqueles potenciais para que ele possa refletir em outras consciências, em outros corações, em condições medicamentosas. Então, talvez você diminua ao máximo aquele potencial, porque o seu espelho, que o seu pensamento é côncavo. Ele é convexo. Você nunca acerta o alvo. Toda luz que vem divina, você não consegue concentrar o feixe. Você faz o quê? Você simplesmente
é basicamente um elemento de dispersão. Todos os recursos divinos que chegam até você, você quer aplicar em todo e qualquer lado e de qualquer jeito. Você só dispersa os potenciais. Você não consegue concentrar de uma forma orientada e dirigida, porque o seu pensamento, a sua consciência ainda está tumultuada e perturbada por uma série de outras situações. Eu só consigo operar no bem se não estiver chovendo. Eu só consigo operar e pensar no bem se eu estiver numa condição especial chamada fortunas, recursos financeiros, recursos de poder. Se eu não tiver poder, poxa, eu não consigo operar no bem. Quem pode operar no bem se não tem poder? A prova maior disso é o Cristo. Ele não tinha poder nenhum quando chegou na Terra, poder material. E ele disse, implantar o reino de Deus nos corações dos homens é uma tarefa muito, muito desafiadora, mas ao mesmo tempo ela é fornecida a todos, sem exceção. Só depende de boa vontade e sentimentos nobres. E você querer se manter nos sentimentos nobres. Então, quando que nossas mãos estão sujas? É isso que a gente tem que pensar. Se tem mãos limpas, quando que nossas mãos estão sujas? Os nossos equívocos do passado? Todo mundo tem equívoco do passado. Então, tecnicamente, está todo mundo com a mão suja, mas não é isso que a página está falando. Senão, até Paulo estaria com a mão suja e não poderia operar. Não é isso que ele está falando. Ele está querendo dizer o seguinte, você já consegue manter sentimentos mais nobres operando, mesmo em condições adversas? Você consegue manter seu coração, essa chama acesa? Você consegue manter essa chama acesa de desejar o bem para o próximo, de não pensar o pior de ninguém, mesmo em condições adversas? Ou seja, a sua consciência consegue estar mais ligada à frequência da benevolência, da compreensão e tolerância das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Você consegue já operar isso em proporcionalidade maior. Se você está conseguindo, você já está com mãos limpas. Você já tem que começar a estar trabalhando em nome do bem. Em todos os lugares, em casa, no lar, no trabalho, na rua, no ônibus, seja onde for. Opere, faça tudo com muito amor, com muito carinho, em tudo que você se manifeste. Então, só que chega um momento aqui, e todo mundo esquece isso, a página relata para a gente com uma beleza muito grande, tem um trechinho que ele fala o seguinte, recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino, famoso em Jerusalém. É porque a gente não sabe o que é ser um rabino. Acho que a maioria não tem noção da dimensão. Naquela época, ser um rabino é como se fosse alguém da Suprema Corte, do Brasil, por exemplo. E ainda mais, porque existia atrelado a isso um poder financeiro, oficial, não oficioso. A gente não tem noção da dimensão que é ser um rabino. Aliás, a maioria não tem. Lê a história, como a palavra está escrito rabino, a gente não tem muito apego a isso. Ele teve que perder isso tudo. No livro Paulo Estevão mostra um momento muito incrível, né? Paulo, no caso, ele gostava de ser chamado de Saulo, né? Paulo é o nome dele romano. Né? Saulo de Tarso possui duas identidades. A identidade dele de judeu, né? Tradicional, e a identidade dele de cidadão romano. Ele tinha dupla cidadania. A cidadania romana, ele assinava como Paulo de Tarso. Na cidadania dele de origem, ele assinava Saulo de Tarso. Então, Saulo era rabino, famoso em Jerusalém. Todos conheciam a capacidade, a eloquência, o nível de conhecimento. Ele foi formado em todas as culturas. Ele sabia como pensar, como o pensamento do grego era estabelecido. Conhecia N línguas. Era altamente capacitado para produzir o que realmente ele poderia produzir. Então, movimentara-se entre elevados encargos públicos. Ele ficou responsável por vários encargos públicos. Detivera dominadoras situações. Ele ficou em situações de posse. Se quisesse uma fazenda, um sítio, uma chácara, era só apontar para ir lá cravar o nome dele. Não tinha limites. No entanto,
para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Sofreu. Essa aqui é importantíssima. Temos que gravar. Ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Aflições e pedradas. Alguém ia falar assim, né? Com a visão equivocada, que eu digo a interpretação equivocada sobre a própria doutrina espírita. Mas tá vendo? Ele foi açoitado e ele tomou pedrada, aí ele já automaticamente, né, apagou a dívida dele. Claro que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Ele não tinha não existe essa relação. Isso é um raciocínio. Quem pensa assim sobre a doutrina espírita não está estudando a doutrina espírita na sua potência maior. Está ainda no nível chamado espiritualista. Espiritualista acredita nisso. Todo espiritualista. Você vai para a região da Índia, você acredita que se você fez o mal, na próxima encarnação você vai sofrer as consequências desse mal. Você acredita numa lei de causa e efeito moral. Você acredita que Deus está te guiando no progresso por uma lei de causa e efeito moral, mas não existe essa lei. Então a gente precisa, em primeiro lugar, desligar essa percepção, porque não é isso. Não é isso. Então, ele teve que sofrer todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios, de si para consigo. Não tem nada a ver com Deus, não. É de si para consigo. Ou seja, existe algum resquício em você de alguma coisa que vai parar o seu coração generoso, que vai desligar o seu potencial de produzir um bem? Existe? Isso precisa ser desligado, porque você vai encontrar no dia a dia, na complexidade que é a convivência, na dificuldade que é você ofertar o seu coração a alguém, você vai encarar situações contraditórias, que podem te ofender e você vai ter que perdoar, que podem não absorver o que você está falando, muito menos compreender a sua postura, e você vai ter que compreender. Então, como você vai desenvolver o amor e exercer o amor se as suas mãos, ou seja, as suas mãos do seu coração, estão contaminadas com uma série de conceitos equivocados, com uma série de presunções que não tem nada a ver com o bem, com o amor, com a fraternidade? Não, a pessoa tem que me respeitar porque tem que me respeitar. Mas e aí, ele não te respeitou, você vai fazer o quê? Aí eu fico logo zangado, fico com raiva. Então você ainda não entendeu o que Deus aguarda de você. É isso que é o problema. Quando você reage mal, se sente mal, fica zangado, fica frustrado, você está sujando ainda mais a sua consciência. Você está sujando ainda mais os seus potenciais do seu espelho. Você está jogando uma série de impropérios no espelho que vai ter dificuldade de refletir luz. Aí você quer refletir luz divina com o espelho da consciência completamente sujo. Então essas mãos que ele está falando, mãos limpas, é a consciência. Você é capaz de se manter com a sua consciência voltada para o Cristo em qualquer tipo de situação? Ou você só consegue exercer o bem que você acredita que está exercendo o sentimento do amor, opinião pessoal própria, tem que observar sempre as consequências do amor, né? Quer ver se você amou realmente? Olha o que você gerou para trás. Você deixou rastros de afabilidade e doçura? E não deixei. Então você não foi benevolente. Porque está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe um capítulo estranhíssimo, que até se desponta. Você fica assim, poxa, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aí você estuda todas as bem-aventuranças. De repente, do nada, tem um capítulo chamado Afabilidade e Doçura. Aí você fica, o que esse item tem a ver, meu Deus? Aí ele deixa uma única frase assim, enigmática. A marca da benevolência, a marca que a benevolência deixa, é a afabilidade e doçura. Então, se você não está conseguindo no dia a dia, nas situações difíceis, nas situações demandantes, agir e reagir com afabilidade e doçura, você não está ofertando o seu coração, você não está ofertando os seus sentimentos mais nobres. Não porque você não quer.
É porque você acha que não tem que fazer isso. Você não acredita que maltratar e chicotear o outro com o seu coração faz o outro mudar. Então temos que ter essa consciência. Nós somos assim ainda. Nós acreditamos que, não, peraí, fulano fez uma coisa errada, eu tenho que corrigir. Aí você, ao invés de buscar primeiro o caminho da afabilidade, da doçura, ser mais afável ao falar, ao tratar, ser mais doce, meigo, mais humilde na hora de resolver os problemas. Você não. Pega o seu coração, bota um monte de pedra, tijolo, parafuso e porca, amarra uma corda, um laço bonito e senta em cima dos outros. E fala, eu estou ofertando meu coração. Você não está ofertando seu coração. Você está sujando a sua consciência com conceitos distorcidos. Nós somos assim, até hoje. Então, Paulo teve que passar por esse processo. Mas ele já estava capacitado para esse processo. Ele já tinha passado por outras situações e outras encarnações, pode apostar. Ele não é um espírito recente. Ele, acabou de ser criado. Não é indígena, não é do nosso nível, é de um nível muito superior. Mas ainda precisava se despertar e se conhecer. Sim, todos nós temos capacidade de refletir a luz divina, porque todos somos a imagem e semelhança. Imagem quer dizer, eu tenho capacidade de refletir a luz divina. E eu, igualmente, estou em proporções diferentes. Aonde está essa proporcionalidade? Né? Porque semelhança tem a ver com isso. Né? Análise de semelhança, você faz, até hoje, quem já viveu um pouquinho na parte de engenharia, sabe disso. Você pega modelos de um avião e coloca num túnel de vento. Você não cabe um avião inteiro num túnel de vento. Você pode pegar modelos de carro e coloca num túnel de vento. Você não precisa botar a escala 1:1, né? Exatamente o carro inteiro. Haja túnel de vento para poder fazer os cálculos e observar experimentalmente como está escoando o fluido, ar, através do carro. Então, já entendemos que significa proporcionalidade. Já sabemos que a semelhança, a análise de semelhança, significa proporcionalidade. Você não vai conseguir executar na mesma proporção que Deus. Isso é óbvio, né? Nunca vamos conseguir executar igual a Deus, senão você seria Deus. Então, todos nós somos a imagem e semelhança. Semelhança de proporcionalidade. Dentro das devidas proporções, podemos fazer grandes coisas, grandes empenhos. Podemos amar profundamente, gerar situações que realmente mudariam o destino de quem está à nossa volta. Mas, por vezes, escolhemos a pior forma de nos portar. Só que essa escolha, ela não é exatamente consciente. Porque existe um problema dos desvios que nós temos consciência que estão errados e gostamos de viver na tentativa e erro. Deixa eu apertar um pouquinho o fulano, você é um pouquinho mais perverso com o fulano, porque afinal eu tô certa, né? Então a gente gosta ainda de viver na ciência do bem e do mal. É isso que é a parte horrível de ouvir, que era o único pecado que falou que nunca vai poder ser, que não pode ser automaticamente perdoada. Não tem como ser. Você sabe que é ruim, quer ficar brincando de tentativa e erro? Tem pessoas que fazem isso conscientemente. Deixa eu maltratar bastante fulano, quero ver se ele me ama mesmo. Já vi pessoas falando isso. E é um susto. Você fica assim, por que a pessoa está fazendo isso? Ela não tem noção que quando ela está arremessando carvão em brasa em cima do outro, a primeira a se queimar é a própria mão. E essas fuligens todas caem na sua consciência, no espelho da sua alma. Você passa a pensar sobre a vida de uma forma totalmente distorcida. Você acha que relações de convivência são relações de poder. Vários filmes tratam assim, que tem pessoas que acham que em relação de convivência existe uma relação de poder. A mulher tem que ter mais poder do que os homens. Porque no passado, né, os homens tiveram mais poder que a mulher. E acho que tem que ficar nessa disputa entre o bem e o mal. Só que essa disputa entre o bem e o mal faz mal para os dois. Por que não pode tentar usar o melhor do potencial de refletir luz divina em todos os momentos e situações? Enquanto nós não estivermos com essa capacidade, estamos com o espelho da consciência sujo e não vamos conseguir refletir a luz divina. Então, o que ele está falando aqui das mãos sujas não é mão física,
Porque adivinha, você é um espírito, você não tem mão. Nós não temos mão. Eu não tenho mão, não tenho perna. Eu estou animando um princípio material para educar e desenvolver os meus potenciais do espírito. Só que adivinha, os meus potenciais do espírito são altamente distorcidos, porque o meu espelho da minha alma, que gera os pensamentos, que é onde eu manifesto a minha consciência, está sempre absorvendo ideias tortuosas, ideias desagregadoras, ideias de separativismo, ideias que não têm a ver com a fraternidade, ideias que não têm a ver com amor. É esse o grande problema. Ah, mas espera aí, então é só eu transformar isso tudo e acabou? Não, não acabou. Você precisa provar que você realmente transformou isso tudo. Aí você precisa reencarnar e fazer provas específicas. Deixa eu ver se nessa condição, fora das condições CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, né, fora daquela temperatura agradável, com mais pressão de problemas, como é que eu vou reagir? Eu vou conseguir manter minha consciência em produzir o bem, ou eu vou começar a demonstrar que a situação está afligindo a minha consciência? Porque, na verdade, não aflige coisa nenhuma. Nós reagimos mal diante das situações porque a nossa consciência está suja, está cheia de impropérios, que não tem nada a ver com amor, que não tem nada a ver com a nossa essência. Qual é a natureza dos animais? A essência dos animais. A essência dos animais é bem simples, preservação da espécie, através do ensejo de se multiplicar, e igualmente preservar a vida própria. Acabou, mais nada. Ele não tem um papel ali de crescimento com relação à fraternidade. Você não tem como chegar para um cachorro e falar assim, ó, eu vou te ensinar como ser fraterno. Pode botar 300 mil encarnações, você nunca vai conseguir. Ele não possui pensamento contínuo. Aí fica diversas pessoas falando, puxa vida, olha só aquela ação daquele cachorro, daquele animal, ele teve essa reação assim, assim, assado, ele foi lá, cuidou daquela outra vida, por instinto, não por consciência, por instinto. Instinto ele não escolhe, ele não tem direito de escolha, não tem livre-arbítrio, ele não está escolhendo, é por instinto. E, igualmente, ele não tem pensamento contínuo, ora ele está pensando, ora ele não está mais pensando. Somente o reino hominal possui pensamento contínuo. Eu sei que é difícil de imaginar isso, mas à medida que alcançamos o pensamento contínuo, estamos continuamente alimentando as nossas culpas, os nossos problemas. Então é engraçado, você para e se observa. O que você faz quando você está parado em algum lugar? Você vai ficar, sei lá, 10 minutos sem olhar nada, nem televisão, nem coisa nenhuma. Nada, absolutamente nada. Você tem que aguardar alguma coisa. Ou alguém. É interessante ver isso, é um experimento importantíssimo, que todos nós temos que fazer. Você foi para uma fila no banco, ou algum lugar, não seja onde for. O que seu pensamento busca se aprisionar? Ou para onde seu pensamento corre? Então pessoas começam a criticar a lâmpada, começam a criticar o asfalto, começam a pensar, nossa, como aqui dentro está frio. Nossa, por que os bancos têm essas cores horríveis? Podia ser cores mais alegres. A pessoa só critica o tempo todo. Ninguém tá... Ah, mas pode ser influência. Não é influência. É a própria consciência. A consciência da pessoa opera nesses moldes, com uma série de imperfeições. Essas imperfeições de criticar tudo, de pensar mal em tudo, e não opera nada para poder resolver. Você está achando a cor feia? Vai lá e sugere. Eu queria mudar a cor aqui e tal. Acho que uma cor... Pensei nessa cor. Vai você, cria um banco então e pinta na cor que você quer também. Você não pode querer obrigar as outras pessoas a pintar a cor que você quer. Cria um banco. Vai lá, cria um banco, seja banqueiro também. Abre um monte de agência, dá centenas de milhares de empregos e aí você bota a cor que você quiser. Mas aí, poxa, vai dar um trabalho danado, né? Vai complicar muito. Então a gente às vezes fica numa situação de crítica e a gente acha que usar o nosso pensamento com a crítica não prejudica o espelho, que tem que refletir a luz divina. Pode ter certeza que prejudica. Então, por exemplo, se nós pegarmos aquele livrinho que
explica, que fala até de forma totalmente mecanicista com relação às preparações para a reunião de desobsessão. Totalmente mecanicista. Não saia atrasado, não coma isso, não faça aquilo. Olha só, não briga com alguém não. Se você puder, briga daqui a 2 dias. Só falta a página falar isso. Não briga naquele dia da reunião, não. Se você se contenha, né? Não briga naquele dia. Aí você fica assim, pô, mas é coisa bem mecânica. Porque a gente não está vivenciando isso no dia a dia. E precisamos vivenciar no dia a dia, porque somos médios em todos os lugares, em todos os momentos. Então, por isso que a página conclui: considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou. O que está querendo dizer com isso? Que a misericórdia divina não se modificou. Não importa que você empreendeu no mal, não importa que você fez um monte de bobagem, não importa o seu passado. Se você agora quer colocar o seu coração para servir, para amar, para potencializar o destino de todos, pode ter certeza, Deus irá depositar sobre você N recursos. Todos ficam assim, nossa, Dr. Fritz, agora então com o lançamento do filme, todos ficam assim, nossa, que lindo esse filme, Dr. Fritz, que coisa incrível, maravilhosa. Você sabe quem foi Dr. Fritz? Você sabe o que ele fez durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Você sabe as experiências que ele fez com milhares de almas, torturou milhares de pessoas. Tu tem noção que ele colocou doenças para testar antibiótico? Vocês têm ideia o volume de problema que esse cara arrumou? Qualquer pessoa ia olhar o volume de problema e falar o seguinte: caraca, não tem jeito. Eu não tenho como sair desse volume de dívida. O que Deus faz? Fornece até o quê? Até mesmo antes de reencarnar. Ou depois, ou durante, não importa, mesmo fora do corpo físico. Se aquela alma está disposta a abandonar todos e qualquer preceitos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e vai focar em auxiliar o próximo, virou meta dele de destino. Eu não quero pensar em mais nada. Não quero ser reconhecido por Deus, não quero nada. Eu quero operar no bem, porque eu venho operando mal há muito tempo. E a pessoa decide fazer isso, passa a animar sentimentos mais nobres e passa a impor a boa vontade para outra direção. O que acontece? Deus é misericordioso. Quantas milhares de pessoas esse espírito ajudou a curar, cegueira, N problemas? Você está vendo ali que foi com permissão divina. Ninguém teria aquela permissão que ele tem de graça. Então, sim, Deus aguarda o nosso ensejo, a nossa participação na lei de progresso. Ei, acorda, desperta, anima o seu coração para gerar o bem o tempo todo. Seja pessoa bondosa o tempo todo, em tudo que você faz. Você vai fazer uma comida? Faz com bondade, com carinho, com alegria, com amor. Vai limpar um chão? Faz a mesma coisa. Vai conversar, ajudar uma criança a não estudar, isso e aquilo, faça com amor, faça com alegria. Então, por isso que ele está falando aqui, que a misericórdia divina não se modificou, ela continua nos apoiando, nos assistindo, nos socorrendo, mas pede mãos limpas. Ou seja, você tem que manter sua consciência minimamente equilibrada. Não pode surgir uma situação adversa e você quer jogar tudo pro alto. Quer se revoltar, quer bater, quer agredir, quer destruir, porque de repente você se sentiu um pouquinho ofendido. Então, se sua consciência está com esse nível de poeira nesse espelho, você não vai conseguir refletir a luz divina. A luz divina vai chegar até você, mas você não vai conseguir refletir. Não porque Deus parou de te enviar possibilidades, mas porque a sua consciência está suja. Você só pensa bobagem. Você vai lá e tal, melhora um pouquinho, tira um pouco da poeira, daqui a pouco você joga terra. Joga terra no seu espelho. Já viu o espelho refletir alguma coisa com terra em cima? Não reflete, impossível. Então, mas pede o quê? Mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Senão, você não vai conseguir operar segundo os moldes divinos. Então, só retomando, eu já estou terminando, me perdoem, eu falei demais. Só retomando aquela página lindíssima que Emmanuel também nos brindou, que é o que significa pedir, buscar e bater.
pedir, buscar e bater. Você, conscientemente, na lei de progresso, nessa lógica, você vai sempre pedir caminhos de transformação. Senhor, que você me envie caminhos de transformação e que eu possa reconhecer nesses caminhos que eu preciso transformar meu egoísmo, minha vaidade, meu orgulho. Eu quero transformar isso, eu não quero mais ficar assim. Me ajuda? A resposta virá. Agora, você não pode chegar e ficar pedindo, Senhor, que eu vire diretor da empresa e que os outros sejam destruídos. Pô, destrói meus concorrentes, por favor. As pessoas fazem pressa com relação às coisas materiais e não com relação aos valores da alma. Estão distantes da lei de progresso espiritual que todos nós estamos mergulhados. E alguns com consciência, outros sem consciência nenhuma. Então, quando aqueles que estão aqui, tipo Paulo, consciente, Paulo perseguia a verdade. É indiscutível isso. Se alguém falasse, olha, para defender a lei mosaica, que ele achava que era o mais certo, o mais correto, ele ia aos confins do mundo, se sacrificaria facilmente. Ele defendia a verdade, mesmo ele não entendendo a verdade. É esse o problema. Ele não percebia a quantidade de sujeira que ele jogava no espelho da consciência dele, por interpretar erroneamente, por não considerar, já que eu não amo profundamente, será que isso dá problema? Eu vou fazer escolhas ruins? Vamos fazer escolhas ruins, sempre. Então, já conversamos sobre pedir. O que é pedir? Você sempre vai pedir caminhos de transformações. Ah, mas a transformação pode ser dura, hein? Eu posso cair em situação difícil, posso cair em países difíceis. É isso aí. Você vai pedir e falar o seguinte, Senhor, se você me der forças, eu vou manipular o máximo de boa vontade e o máximo para desenvolver esses sentimentos, para transformar esses abismos que eu construí na minha consciência. É isso que você tem que pedir. O que você tem que buscar? Aí você vai descobrir que o buscar é um outro problema gravíssimo. Nós não sabemos fazer o bem. Nós achamos que sabemos fazer o bem. Nós achamos que sabemos fazer a benevolência para com todos. Ou seja, ser benevolente é aquela pessoa bondosa, altruísta. Ela está sempre fazendo a bondade sem esperar nada em troca. Porque ela quer ver a alegria no outro. Ela fica feliz com a felicidade do outro. A pessoa vai conseguir isso sem ser assado. Ela não fica triste, ela fica feliz. Graças a Deus, que bom que você conseguiu, que bom que aconteceu isso, que bom que seu destino vai mudar. Que não sei. Você fica feliz, radiante pela alegria do outro. Então, a pessoa que é bondosa, genuinamente, ela está treinando, ela está buscando isso. Ela está desenvolvendo, ela quer aprender a ser bondosa. Então, já aprendemos a pedir e já aprendemos a buscar. Buscar experiências em exercer a bondade. Em exercer a bondade. E Deus nos faculta isso o tempo todo. Porque todos nós possuímos um espírito mais evoluído do que nós mesmos, nesse gênero, para alimentar a nossa consciência em escolher situações de experiência de mais bondade, de mais amor, de mais compreensão, de mais tolerância. Agora, ele não pode pular na frente e fazer a gente escolher. Ele inspira. Não seria melhor você produzir o bem agora? E a gente escolhe. Vem até a ideia de como produzir o bem. E você escolhe querer usá-lo ou não. Mas precisamos dessas experiências. Precisamos desenvolver a bondade. E a última parte, porque todas elas ocorrem concomitantemente. Elas não são seriadas. É concomitantemente. Vamos bater a porta do Pai, pedindo trabalho. Senhor, quero fazer uma tarefa para você. Você me arruma um trabalho? Aí Deus, claro, meu filho, vou te arrumar um trabalho. Só que nesse trabalho vai ter demandas de buscar, de pedir, de buscar e de bater. Quando você bate a porta do Pai pedindo trabalho, sabe o que você quer dizer? Eu estou disposto a servi-lo sem questionar qual é a forma mais certa. Eu quero seguir a sua forma, Senhor, e não a minha. Eu vou refletir bastante, vou buscar inspiração, vou fazer prece para poder ser inspirado, como resolver os problemas para ti. E eles já estão ocorrendo. Quando você nasce numa família, você tem papéis a desempenhar naquela família. Quando você está no local de trabalho, você tem papéis a desempenhar naquele local de trabalho. Então,
temos que colocar amor no que nós estamos fazendo. Na dúvida, ama e serve. É isso que nós aprendemos com Alcione, no livro Renúncia. Você só vai ganhar a experiência da renúncia exercendo a renúncia. Poxa, mas aí todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai passar à minha frente e eu não vou ficar feliz, eu não vou conquistar as coisas que os outros estão conquistando. É exatamente isso. É exatamente isso. Você pegou a essência. É exatamente isso. É esse nível de sacrifício que o Cristo fez pela humanidade. Em silêncio. Passou por todo aquele martírio. Não se defendeu nem um minuto. Alguns até chamaram ele de covarde. Mas como você pode ser covarde? Por que você não se defende? Porque isso era classificado como covardia. Mas não entenderam a grandeza do que ele estava fazendo. Não entenderam. Corações que não amam e que não possuem sabedoria vão sempre escolher mal. Então nós temos que ter sempre essa pulga atrás da orelha. Eu não escolho perfeitamente. Eu sempre escolho mal. E eu preciso observar como está sujo o meu espelho da consciência. Como a minha consciência, que ainda não ama, que ainda não tem sabedoria, desenvolve mal os resultados. Então eu preciso meditar mais, prever como que eu reajo, buscar conhecer a mim mesmo e vou transformando aos poucos. Esse é o processo, não tem outro caminho. Agora, não se engane, vamos sofrer também situações adversas, porque o nome disso se chama prova. Porque para um espírito superior, passar por, eu era um super juiz não sei aonde, de repente ele é um ninguém e tem que vender tapete na rua, para um espírito superior não tem humilhação, não. Ele acha totalmente natural. Ele não está prisioneiro mais a essa percepção de orgulho, de vaidade, que nos domina a consciência. Nos domina a consciência. Igualmente, Paulo se dispôs a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. E é lindíssimo. Você vê o final do livro, Paulo e Estevão, não tem como você não chorar. Já começa aí. Não tem como não chorar. Você se emociona, não tem como. É lindo demais. Você vê ele retornando de barco. Todos correram à margem para se despedir dele. Todos ficaram super felizes por ver Paulo de longe. Porque perceberam, puxa vida, Paulo foi tão carinhoso com todos nós. Paulo sempre fez tudo por nós. Sempre tentou nos animar, nos socorrer, nos dar outro espírito de vida. Nos trouxe a essência do amor cristão. Por gentios. Amigo da gentilidade. Ou seja, aquele povo que era classificado como mega ignorante. Era classificado como quase que bárbaros. Ninguém quis ir com ele, tá? Temos que lembrar disso. Ninguém quis ir com ele por onde ele foi pregar. Porque especificamente lá com o povo judeu era impossível. Ele, numa sinagoga, as pessoas queriam arrancar a pele dele fora. E estava repercutindo em outros cristãos. Toda vez que ele ia na sinagoga falar alguma coisa, começava a falar de Jesus, todo mundo maltratava. O sinédrio começava a reagir e maltratar e perseguir os cristãos. Então foi ele que falou, Pedro, eu acho que eu tenho que realmente, Simão Pedro, acho que eu que tenho que pregar e levar a palavra de Deus para outros lugares. Eu tenho que levar para os gentios, ou seja, aqueles que não tinham nenhum conhecimento, nem de Deus único. Nem de Deus único, era altamente ignorante. Não tinha essa... Não era ligado às escolas gregas, né? Muito menos com relação à sabedoria do histórico judaico. Né? Então, é impressionante, né? Como que o carinho que a população teve no final. E Lucas estava junto com Lucas evangelista, né? Lucas que está no Evangelho, na Bíblia. Lucas estava junto com Paulo. E Lucas, eu tenho que notar isso, eu tenho que reportar para as pessoas esse amor e carinho que todos estão demonstrando para você. Paulo pega quase ele pelo cangote e fala, você nunca vai falar nada disso, você nunca vai escrever uma linha sobre isso. Tudo isso que está acontecendo aqui, toda essa devoção, esse carinho, esse amor, é pelo Cristo, não é por mim. Tudo que eles receberam e recebem é do Cristo. Eu só fui um porta-voz.
Cara, é lindo demais. Não tem como você não se emocionar. E o carinho de todos ali, fraternos, as crianças correndo atrás dele. E ele pregou para todos, pregou para as pessoas para os soldados que estavam mantendo ele preso. Curou familiares de soldados. No final derradeiro, aquele soldado que tinha que decapitar ele, cortar a cabeça dele fora, olha para Paulo e não consegue. Não consegue cortar a cabeça dele. Fala assim, eu não posso fazer isso. Aí Paulo vira para ele e fala, meu amigo, cumpre a sua tarefa, porque eu já cumpri a minha. Caraca, não tem como não se emocionar. É lindo demais. É um nível de grandeza. Ele estava vivendo uma vida altamente sofisticada de valores morais mais belos e nobres. Já queria se alimentar, não é de coisa de comida da terra, ele queria se alimentar do amor e carinho recíproco de um para com os outros. Então, realmente, a história. Quem não leu Paulo e Estevão, eis aí o convite. Então, vamos fazer o seguinte, Tozelli. Você abre outra sala, que essa já está terminando. Ah, sim. Abro sim. Pode deixar. Vamos tentar ficar de mãos limpas. Com certeza. É difícil. Muito difícil. Verdade. Mas vamos chegar um dia, conseguiremos. Ah, vamos. Abre a sala pra gente. É muito bonita essa página mesmo. É muito bela, porque dá um nível de esperança, né, a todos nós, as nossas consciências, né? A gente começa a perceber, poxa, é possível. Porque não é com relação que você fez do passado. Não é o nosso passado culposo, criminoso. Isso não vai. Esse passado não vai poder mudar nada pra frente. O que vai mudar pra frente não, eu só quero animar agora sentimentos nobres. Ah, mas a pessoa vai te maltratar, vai querer se vingar de você. Eu tenho que compreender o estado que a outra pessoa, que a outra consciência está, e não mergulhar nesse mesmo azedume. Porque talvez ele está nesse azedume porque eu contribuí para ele estar nesse azedume. É essa grandeza de valores que a gente tem que passar a animar. E é difícil, tá? Porque uma hora a gente fala isso no estudo, numa reunião, né? E no dia a dia? E na hora que a fornalha está acesa, né? Então nós temos que fazer o possível para animar esses sentimentos mais nobres em todos os momentos e situações. Eu tô aqui perdido de novo, Ana. Tá, mas aí você abre outra sala pra gente. Tá, eu só não lembro qual foi o parágrafo aqui do processo obsessivo. Depois você puder me ajudar. Apresentamos. É no final. Último. Ah, tá, ok. No final, não. Tá bom. Apresentamos. Tá bom. Eu vou abrir outra sala aqui. Vou mandar o link para vocês agora. Então vamos. Ana, você quer... Cadê a Ana? Ana já entrou, né? Entrei. Pode começar, Ana? Pode começar. Tá, continuo então lá embaixo, certo? Aham. Então tá, vamos lá. Porque o texto não é tão pequenininho, né? A continuação. Então vamos lá. Apresentamos a seguir, como ilustração de processo obsessivo, o relato do espírito André Luiz, constante do livro Ação e Reação. Luiz, cujo espírito se afinava... Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui a letra. Luiz, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, informou-nos a interlocutora. Sofria tremenda obsessão do próprio lar, sobre teimosa vigilância dos tios desencarnados, que lhe acalentavam a mesquinhez. Detinha larga fortuna, sem aplicá-la em coisa alguma. Só lembrando, né, que eram os tios desencarnados. Ok? Enamorara-se do ouro com extremada volúpia. Submetia a esposa e 2 filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres, que tudo fazia por defender e multiplicar. Ou seja, ele tinha condições de usar o recurso financeiro, mas não usava. Vai que vai acabar, né? Melhor guardar. Né? Praticamente uma psicose essencial formada nessa consciência. Então ele continua. Clarindo e Leonel, não satisfeitos com lhes
se viciarem, né, a mente, conduziam para a fazenda usuários e tiranos rurais desencarnados, cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre para lhe agravarem a sovinice. Ou seja, ainda arrastava outros para piorar ainda mais aquele desejo central que, na verdade, era a sovinice. Luís, desse modo, respirava no mundo de imagens estranhas, em que o dinheiro se erguia em tema constante. Em tema constante. O que está querendo dizer com isso? A pessoa está pensando em alguma coisa, né? Ah, puxa vida, veio o aniversário da minha esposa. Aí a primeira preocupação, poxa, eu não posso gastar muito dinheiro com isso. Nossa, isso vai gerar custo. Nossa, isso vai acontecer aquilo. É nesse sentido que eu quero dizer, tá? Essas imagens estranhas em que o dinheiro se erigia em tema constante. Perdera, por isso, o contato com a dignidade social. Tornara-se inimigo da educação e acreditava tão somente no poder do cofre, recheado para solucionar as dificuldades da vida. Adquirira o doentio temor de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, ou seja, a própria esposa não sabia disso, tanto quanto mantinha em custódia no lar enormes bens. Ou seja, ninguém podia manipular aqueles bens. Custódia nesse sentido. Ele tem lá o bem, tem lá o patrimônio, mas ele está bloqueado. Né? Por que está bloqueado? Porque ele quer bloquear. Ninguém pode gastar, ninguém pode usar. Só pode acumular. Fugia deliberadamente a convivência afetiva. Relaxara a própria apresentação individual e escravara-se em deplorável misantropia, obcecado pelo pesadelo do ouro, que lhe consumia a existência. Todos entenderam mais ou menos o paradigma, né? Posso continuar, então? Aí, Ana, se quiser interromper... Tem alguém aí que não sabe essa história, né? É a história do irmão que matou os dois irmãos para ficar com a herança. Exatamente. Ele está reportando... Que é do livro Ação e Reação, ok? Uhum. Ah, tá. Eu não conhecia não, gente, mas eu fiquei quieto. Mas deu para entender mais ou menos. Tá? O livro Ação e Reação, ele mostra o que uma consciência que não ama e que não possui sabedoria e que se aprisiona a problemas que só surge o espelho da sua consciência, o que isso gera de problema. Você vai ver as ações que eles promovem, as reações que surgem a partir do mundo espiritual, mas, acima de tudo, as reações que a consciência dele gera. O livro não está falando de ação e reação de uma lei física material, né? É ação e reação com relação a viver certas formas de vida. Mas acho que todo mundo Ele se apega tanto ao material, né, Tozelli? Absurdamente. Depois que ele comete o crime, ele fica num processo obsessivo e numa culpa terrível. Sim, porque toda noite, quando você dorme, você sai do corpo físico. Você, por vezes, é brindado a ter uma consciência maior de você mesmo, do que você escolheu, do que você fez. Aí as pessoas têm pesadelo, se sente perseguido, se sente isso, se sente aquilo. Acha que, nossa, tive um pesadelo horrível, uma coisa atroz, que não sei o quê. Mas, na verdade, é a própria consciência dela, não necessariamente algum espírito te perseguindo, não. Que às vezes quem está te perseguindo mesmo é você mesmo. Porque você desperta e vê o tamanho do rolo que você fez. O tamanho culpa, né? Exatamente, a dor moral. É essa dor que não desliga. Né? Dor física é a maravilha. Seu corpo é esquartejado. Acabou. Quem já machucou alguma parte do corpo de uma maneira muito, muito agressiva? Né? O cara passou com um carro em cima do teu braço. Daqui a alguns minutos, está anestesiado. O seu corpo se autodesliga daquela parte para não danificar outras partes essenciais do seu corpo. Então ele é autorregulador. Dor física é tranquila. Dor moral, às vezes você vai arrastar por séculos. Como que eu pude fazer isso com a pessoa que eu amava tanto no passado e porque por loucuras de dinheiro, de posse,
né, de orgulho e vaidade, e egoísmo altamente recrudescido, né, altamente endurecido, um egoísmo muito, muito brabo. Como que eu pude vir a fazer isso? Mas essa é a prova, né? O que você é capaz de fazer? Então, Zé, a gente Sim. percebe isso assim, em ações pequenas. Um aluno do 9º ano, essa semana, foi fazer uma brincadeira com um amigo, bateu o casaco nele, bateu a parte do botão, e aquilo doeu. Olha, aí as crianças começaram a zoar, eu estava falando com ele, a dor dele, do rapazinho que fez, foi maior do que do amigo, porque ele ficou com um arrependimento tão grande que você via. Exato. Essa dor. Exato. Agora, olha só, e você ainda deu o exemplo de uma dor moral que foi impensada, irrefletida. Ele poderia sentar e refletir à vontade, talvez ele não imaginasse que pudesse esbarrar com aquilo ali e machucar alguém. Somente a experiência fez ele despertar. Eu devo tomar mais cuidado para poder não desbarrar em ninguém e tal. Então, já doeu, né? E a consciência já doeu. Agora imagina você fazer algo que você tem certeza absoluta que não é bom. Né? Você está realmente brincando da ciência do bem e do mal. É esse o problema. A consciência dói em profundidades realmente avassaladoras. Então vamos lá. Continuando o texto. Em seguida, a distinta senhora, buscando orientar as nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casada, quando o filhinho mal ensaiava os primeiros passos, e que, após 6 anos sobre a dolorosa ocorrência, encontrara ela também a desencarnação no lago terrível. Antônio Olímpio lhe sobrevivera na esfera carnal, quase 3 lustros e por 20 anos. Precisamente, padecia nas trevas. Luís, dessa forma, alcançava madureza plena, tendo atravessado os 40 anos de experiência física. Prosseguindo. Ante a palavra do assistente, que indagou quanto aos seus tentames de socorro ao marido desencarnado, ou seja, com relação às suas tentativas de socorrer essa pessoa, esse espírito, né? Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente e, como até então, não conseguira escudar-se, ou seja, não conseguira se proteger, né, em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos, ou seja, aqueles que estão ali na posição como inimigos, né, qualquer aproximação. Ainda assim, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, à nora, e aos 2 netos algum amparo, o que lhe fazia extremamente difícil, de vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando-lhe as influências. Então você fica pensando assim, o projeto divino é brilhante, é de uma inteligência, é de uma sofisticação de sabedoria. Porque todo mundo vai olhar aqui e vai começar a acusar e falar, poxa vida, essa pessoa, esse encarnado, assassinou aqueles outros 2 nessa condição terrível, que absurdo, não sei o quê, não vale nada. Mas pare e pondera. Pare e pondera. Os outros 2, que acabaram de desencarnar, que se posicionaram como obsessores, olha só o nível sofisticado que eles criaram de tortura, de sofrimento. Com certeza a pessoa preferia morrer 10 vezes a passar por esse nível de tortura. Então, Deus permite certas situações para que a gente possa se descobrir. Nossa, alguém chegou e me deu um tapa no rosto. Cuidado, o que você vai fazer em seguida? O que você vai fazer em seguida? Você vai lá e vai arrancar um braço dele? Nossa, a pessoa
com raiva de mim, foi lá e me assassinou. Tá? Quando você encontrar com ele fora do corpo físico, o que você vai fazer com ele? Porque todo mundo só olha a consciência daquele que foi a vítima. Como ele está falando aqui de ação e reação, quem estudou um pouquinho de física, ou lembra um pouquinho lá de física, ação e reação é um fenômeno da lei física de equilíbrio, né? Equilíbrio de forças, onde você vai observar que a fonte de força de ação existe uma fonte igual de sentido oposto. Vetorialmente são opostos, mas de mesma intensidade. De reação, certo? Senão não tem equilíbrio. Né? Você bota a mão na parede. A força que você está fazendo contra a parede é o que a parede está fazendo de força contra você. Elas estão se auto-equilibrando. Quando que não equilibra? Quando não tem resistência física, mecânica suficiente, a parede cai. Ela não teve resistência para isso, a parede caiu. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele agiu mal quando estava no corpo físico, mas os outros continuaram agindo mal quando saíram do corpo físico. E o pior, foram buscar recursos para serem ainda mais perversos. Foram buscar recursos. Peraí, eu tenho que maltratar fulano? E tem espírito que faz isso fora do corpo físico. Fulano tem um problema no fígado. Ah, ele tem problema no fígado? Deixa eu arrumar alguém, deixa eu caçar alguns espíritos que são alcoólatras, que possuem o fígado altamente deplorável, em estado extremamente destruído. E eu vou colocar perto dele. Mas a pessoa não entende, você está operando no mal. Você tem certeza que você quer fazer isso? Porque Deus vai deixar, tá? Não vai ver ninguém pulando na frente assim, não pode. Ele vai deixar. Só que você está fazendo isso conscientemente, na pura ciência do bem e do mal. O livro de ação e reação, ele tem vários momentos em que você observa que a pessoa está prisioneira a certos princípios que ela não tem consciência. É aquele mal que ela está cometendo que ela acha que ela não está totalmente mal, totalmente errada. Mas tem um nível de problema que ocorre em que ela tem total consciência que está agindo mal. E ela faz de propósito. E quem que é um elemento despertador para você reconhecer que foi muito ruim você agir no bem, na ciência do bem e do mal? É o outro, é o próximo. Porque às vezes aquele próximo, tudo bem, ele podia reagir diferente, ele podia promover um bem, ele podia reagir completamente diferente, mas ele resolve, a maioria das vezes, produzir um mal 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Ah, então quer dizer então que o espírito passou por essa dor e ele não vai mais reencarnar como egoísta? É óbvio que não. Dor por dor não muda ninguém. É isso que todo mundo que estuda o livro Ação e Reação não para analisar. Aquele espírito passou por aquela dor. Acabou? Desligou. Ele passou por aquela obsessão, foi prisioneiro fora do corpo físico, foi chicoteado, torturado, não sei o quê, passou... Pronto, virou luz? Não aconteceu absolutamente nada. Ele está só reconhecendo as consequências das escolhas dele que impactaram, que tiveram reações dentro do mundo íntimo de cada um que foi vítima dele. Porque nós não nos enxergamos como filhos do mesmo pai. Nós ainda não nos enxergamos como irmãos. Não nos enxergamos. Hoje estamos um atacando pedra no outro, brigando com o outro. Amanhã vamos estar todo mundo bem de novo. Não, mas eu nunca vou perdoar isso que o fulano fez. Porque fulano cortou meu braço, depois arrancou minha unha, depois cortou minha cabeça fora. Isso passa. Isso passa. Você vai perceber que você também fez isso. E todas as vezes que nós não temos conscientemente estabelecido o amor e a sabedoria em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir, vamos agir mal. Vamos agir muito mal. É esse o grande problema. Então, o processo obsessivo, na verdade, depois de ler, reler, estudar tantos anos sobre obsessão, eu não gosto da palavra obsessão. Mas eu não posso chegar e falar assim, vamos trocar essa palavra da doutrina espírita. Eu não tenho, primeiro, não tenho autoridade moral para isso, nem conhecimento. Mas a minha sensação, aí eu vou falar de algo pessoal, né? Estou desligando aqui a doutrina espírita e vou falar de algo pessoal. A minha sensação pessoal é o seguinte: no fundo, obsessão são os sentimentos, quando queremos manipular sentimentos ruins uns para com os outros. Mas o processo de ligação de um com os outros é o mesmo. É a ligação de um coração para com o outro. Porque
Eram até tios, tinha tios, mas tinham tios prisioneiros da sovinice. Foram levados, eram atraídos pela sovinice dele, porque queria ficar economizando, aquela coisa doentia pelo ouro. Então, aí você fica pensando, mas por que aqueles dois tios foram atraídos? Porque as pessoas se reúnem a partir do mesmo interesse. É esse o problema. Poxa, mas será que aqueles dois tios não percebiam que faziam mal para ele? E daí? E daí? Se ele quer cumprir, atender o desejo central dele, que é ter aquela sensação de poder, ter a sensação de estar acumulando riqueza, e daí que vai prejudicar o outro? Ele não está preocupado com isso, ele está igual um viciado, ele quer primeiro atender o vício, depois ele pensa em outras coisas. Então é esse o problema que nós animamos em nossa alma, é um problema grave, e é um problema que só muda o assunto. Uma vez é dinheiro, a outra é poder, depois a outra é com relação à cólera, tudo se enraivece, né? Quem lembra daquela página do livro Jesus no Lar, né, sobre os descobridores do homem, ou seja, os descobridores do ser humano, vamos compreender naquela página brilhante, né? Uma lição belíssima, não sei se todos aqui conhecem, mas eu vou falar rapidamente em 5 minutos. Eu vou tentar falar. Não vai brigar comigo. Eu vou tentar falar rapidamente. O que aconteceu? Quando Jesus conta essa história, e é novamente uma parábola que não está na Bíblia, só está nesse livro Jesus no Lar. Depois, quem quiser, procure o livro Boa Nova, Jesus no Lar. Jesus no Lar, a beleza que é Jesus convivendo na casa de Simão Pedro e conversando, dialogando sobre as questões do dia a dia, e Jesus observando, né, os discípulos assim meio que animados, né, com relação a certos aspectos de se acharem grandiosos, né? Pô, tá convivendo com Cristo, né? Ele chega ali e cura a lepra, como se fosse limpar grão de areia do pé de alguém. Então, sabiam que estava no fechamento, né? Pô, tô com fechamento, tô com Cristo. Tá tudo resolvido, não tem dificuldade, não tem situação para ficar me preocupando. Eu já estou do lado dele, eu já ganhei o jogo. Sabe, igual pensar no futebol, a pessoa vai jogar já com pontos suficientes para ganhar o campeonato. Ela não precisa mais se empenhar em nada. Para que se empenhar? Pô, você já ganhou o jogo. Então, Jesus percebeu isso no mundo íntimo dos discípulos, percebeu isso no mundo íntimo ali e começou a falar que havia, muito tempo atrás, né, um homem que era muito reconhecido, valorizado na sociedade, que todos o admiravam muito e oravam até a Deus pedindo para que ele fosse logo, que ele virasse um anjo, né, fosse dali para espírito de luz, espírito puro, não tem que passar por espírito bem-aventurado, tem que ir diretamente para espírito puro. Bom, tá ok, então, quem sabe, né? E tanto foi que tanta prece ocorreu com esse chamamento. Essa é uma história, tá, gente? É uma parábola. Que os arcanjos celestes, os grandes trabalhadores do Pai, enviaram para ele os descobridores de homem. Então, primeiro veio a pobreza. E ele percebeu que ele tinha que persistir, que ele tinha que ser humilde, que ele tinha que manter o coração valoroso no trabalho, não ficar chateado, não desestimular. Ele entendeu que ele tinha que vencer. E assim ele conseguiu. Depois veio o poder. Então ele compreendeu que ele tinha aquele poder, era para fornecer oportunidade para todos, para desempenhar o poder da melhor maneira, que abrigasse e atendesse a todos os corações. E assim ele fez. Depois veio a riqueza. E ele compreendeu que aquele volume grande de recursos que ele dispunha não era dele, que era tudo do Pai. E que ele tinha que fazer o máximo possível para que isso se multiplicasse em recursos sofisticados para todos. E assim ele conseguiu. Mas aí chegou o quarto descobridor de homens. Chegou a cólera. Então, certa pessoa que já havia sido beneficiado por ele com relação ao poder dele, ao dinheiro, faz uma piada constrangedora de público, aquelas piadas jocosas que é para humilhar, que é para ofender,
né? Corações adoecidos brincam humilhando. Corações adoecidos se relacionam maltratando, né? Enche o coração de tijolo, parafuso, né? Porca, e arremessa no outro e diz que está amando. Então, ele não entendeu isso. Perdeu as estribeiras, gritou, brigou, ficou altamente perturbado. Como você tem coragem de fazer isso comigo, falar isso comigo? Você não valorizou isso, você não valorizou aquilo, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro por você, você é um ingrato, você é um maldito. E ficou totalmente alucinado, totalmente alucinado. E aí Jesus conclui. Muitos passam pela prova da pobreza, do poder e do dinheiro. Mas raríssimos passam pela prova da cólera. E é isso. O livro Ação e Reação inteiro é a prova da cólera. O livro inteiro é sobre isso. O livro inteiro, não tem da primeira linha até a última. Tá, alguém foi lá e prejudicou Beltrano, como é que você reage? Alguém foi lá e desviou recurso e deixou sua família pobre, como é que você reage? Como é que você vai reagir quando alguém te maltratar? É uma prova, é um teste. Só que a gente não entende que é um teste. Você acha que você é aquele número da identidade. Você acha que você olha para o espelho, você vê seu reflexo, você acha que você é esse reflexo. Você acha que você é esse corpo físico que você está vendo. Aliás, você tem certeza absoluta, só que você não é isso. Você está vendo o seu uniforme de trabalho. Mais nada. Você está vendo os recursos que te foram animados para você se modificar. Então, você está vivendo a vida material, que é uma forma de você descobrir os seus reais sentimentos, os seus reais valores. E cuidado, você vai se descobrir, inclusive fora do corpo físico. Nossa, eu estava caminhando, aí de repente um cara bêbado me atropelou com um carro. Miserável, cortou minha encarnação. Que desgraçado, vou ficar com raiva dele. Vai ficar com raiva dele? Você tem certeza? É isso, então? Se fosse uma ambulância para socorrer alguém que te atropelou, tudo bem. Como foi uma pessoa bêbada, você fica com raiva dele agora? Ou seja, é uma pessoa que é prisioneira ao vício do álcool. Agora você fica com ódio dele? E é engraçado como que a mídia, o poder midiático, o quarto poder, conhece profundamente os abismos das nossas almas. Então ele noticia assim, o cara assim fez assim, passou pelo exame do hospital e ele realmente estava embriagado. Ou seja, ele está alimentando a notícia para que você tenha raiva do cara. Você tenha ódio dele. Não é simplesmente para você ter informação. É porque ele sabe que essa informação vai criar um rebuliço no seu corpo, no seu corpo mental, vai criar um rebuliço nos seus sentimentos, e você vai ficar com raiva dele também, vai ficar zangado com ele. Ou seja, nem foi você que foi atropelado, mas adivinha, você vai ficar revoltado com o cara. É muito estranho isso. E a gente não percebe. Caramba, eu estou falhando pela prova da cólera, nem sequer eu sou a vítima e eu já estou falhando. A gente não se observa. O conhece-te a ti mesmo, ele é mais grave do que a gente imagina. A gente não se reconhece nesses percalços de notícias, como que nossa emoção mergulha ali dentro e começa a fazer um monte de doideira. Começa a sentir sentimentos que não são naturalmente o que você gostaria de animar. Aí, mas então quer dizer que foi desencarnado? Não, é você mesmo. Só que é um você que você não conhece. É um você que você olha para o espelho e você não vê. Então, por que eu estou falando isso? Eu tenho conversado muito com outras pessoas sobre isso, né? Sobre como que a nossa percepção do visual e a nossa percepção dos nossos sentidos não consegue compreender a vida material vulgar, né? Se eu perguntar hoje para você, você nunca foi educado, nunca foi nada, não sabe nem ler e escrever. Se eu perguntar para você, o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? Todo mundo vai falar que é o Sol que gira em torno da Terra. Se eu chegar para a pessoa mais instruída, seja aqui do grupo, ou seja de qualquer outro grupo, né, que não seja da área técnica, que não tenha estudado algumas coisas específicas de astronomia, como é que você provaria
que a Terra gira em torno do Sol. Aí você toma um susto, porque você fala isso para ir para um lado e para o outro, mas você não sabe provar. Você não tem ideia como se prova isso. Você prova isso a partir dos recursos de terceiros. Então o que você começa a perceber no dia a dia da vida? Caramba, eu vivo valores de outras pessoas. Eu vivo conhecimento de outras pessoas. Ferrou, eu estou vivendo tudo de outras pessoas. O que realmente eu tenho construído em mim mesmo? Quais são os sentimentos que eu posso me agarrar e falar, esse sentimento que eu estou desenvolvendo, ele está genuinamente certo? Vocês estão compreendendo o que eu estou tentando explicar? Por exemplo, quem conhece aqui o Panteão da Grécia? O Pântenon, aquela construção que é em homenagem à vitória do povo grego contra os persas. Todo mundo acha que aquela construção é uma construção boba. Que aquilo não tem problema nenhum. Tem pessoas que vão lá visitar, vão lá adorar aquilo. Que pessoal bobo. Só que a maioria não sabe como aquilo foi construído. Aquilo tem uma correção de um aspecto visual que os nossos olhos, quando tem peças um do lado do outro perfeitamente retilíneas e elas são maiores do que nós mesmos, o nosso olho cria uma distorção. Ela entorta as imagens. O nosso olho entorta a imagem. Eles, sabendo disso, construíram o prédio todo torto. O prédio não tem uma linha reta. Mas quando você olha para o prédio, ele está totalmente alinhado perfeitamente. E você ainda olha assim, nossa, que majestade de perfeição retilínea. Mas não tem nada reto ali. Essa galera de Pitágoras, essa época aqui mais antiga, eles eram sinistros. Eles deixaram um objeto físico para provar para todo mundo, olha, cuidado, a sua visão não é suficiente para você ver a perfeição. Cuidado, os seus sentidos não são suficientes para você ver o todo. Sabedoria dá trabalho. Você vai ter que parar, refletir, meditar, repensar. Pegar uma informação que você recebeu e falar, como é que eu posso usar essa informação? Pode fazer esse teste com qualquer pessoa, até mesmo que se formou na faculdade. Se a pessoa não sabe o mínimo de astronomia, ela não sabe provar que a Terra gira em torno do Sol. Não sabe. Você pode pegar até professores formados que dão aula de ciência. Ele não sabe. Tira o celular da mão, tira imagens feitas fora da Terra e fala, você está aqui na Terra, só você e um telescópio, mais nada. Prova para mim que a Terra gira em torno do Sol. Você não sabe fazer. Você não sabe. O livro Ação e Reação, ele é inteiro sobre isso. Agora você está sozinho com a sua consciência, sem ninguém, e você vai escolher perseguir ou perdoar. É você, a sua consciência, não tem mais ninguém. Não, mas geralmente quando eu entrava em briga, quem apala... Já viram isso? A pessoa vai entrar em briga, uns colegas apartam a briga, vai ficar zangado, a mãe chega e fala, meu filho, não faça isso. Ué, e se você não tivesse parado, a criança? Um teria enfiado um pedaço de madeira na cabeça do outro. Nós não percebemos isso. Então, vão ter situações que Deus vai falar o seguinte, agora é contigo, meu camarada. Você vai passar por uma situação difícil, eu quero ver como que a sua consciência vai reagir sozinha. Vai, mostra aí agora. O que você tem aí dentro? E a gente toma um susto. E um susto incrível. Porque reagimos em condições que, na verdade, estamos reagindo contra algo que nós odiamos, a forma como ele agiu, mas nós estamos agindo igual. Só que ele não percebe, a pessoa está cego de ódio. Peraí, você está perseguindo o outro, cheio de ódio, cheio de revolta, mas você entende, você está percebendo que você está fazendo até pior do que ele fez com você? Você tem noção disso, você está percebendo, você consegue ver. O espírito às vezes não percebe, ele está cego de ódio. Ele está numa condição onde o psiquismo dele chega a estar adoecido. A forma de pensar, o espelho da vida, aquele espelho que gera o pensamento, ele pintou de preto, pintou com uma cor vermelha, ou pintou de azul. Não deixa refletir luz divina. E só quer refletir coisa alguma, só quer refletir ideias ruins, ideias torpes.
Refletir a luz divina de jeito nenhum. Desliga essa parte. Agora só quer refletir o quê? Pô, fulano ali não sei aonde, naquela outra vala lá do submundo, ele sabe fazer o mal assim, assim, assado. Ele sabe manipular fluidos para fazer isso, para fazer aquilo. Vou lá aprender com ele. É isso. A pessoa pega o espelho, quer desligar tudo e só quer mergulhar nas piores situações. Meu Deus, você não passou pela prova da cólera. Aí agora, não passando pela prova da cólera, você quer agora ir piorar a situação. Eu quero produzir mais mal ainda. É isso o que acontece. E aparece aos montes na mesa de desobsessão. Por quê? Estamos com o coração adoecido. Então, da mesma maneira que surge a doença, então vamos observar várias doenças no livro Ação e Reação. Doença com relação ao ouro. A pessoa fica adoecida pelo ouro. É uma doença psiquicamente conhecida pelos psiquiatras, né? Que estudam profundamente ali aquela consciência. E lembrando, não existe mais o nome sociopata. Quem gosta desses temas, gosta de procurar, não existe mais o nome sociopata. O que a própria ciência da mente e do funcionamento do cérebro já estudou, a medicina ligada a isso, que é a psiquiatria. O homem, a consciência do homem não é alterada pelo convívio social. Não existe sociopata. Não foi a sociedade que construiu aquela consciência doentia. Não foi. O nome até mudou. Agora é psicopata. Só que tem um problema. Quando fala a palavra psicopata, todo mundo acha que é o quê? Aquele que quer assassinar. Mas é aquele que quer reter riqueza, que quer reter poder, que quer controlar os outros. É um tipo de psicopatia. É um tipo de psicopata. Ele só não está assassinando o outro. Mas é estranho, porque a gente não consegue compreender o próprio princípio de narcisismo, né? A pessoa só pensa nela mesma, só quer beneficiar ela mesma, ela acha que é a pessoa mais grandiosa do mundo, ou seja, todos os abismos do orgulho, da vaidade, todas essas mazelas estão adoecendo o nosso corpo psíquico. E é isso que nós estamos vendo na sociedade. Então, essa forma de adoecimento desse espelho da vida, nós estamos adoecendo o espelho que é capaz de refletir luz divina. E sim, teremos que passar por isso. E teremos que vencer essas situações. Então, esses irmãos que estão nessas condições, e todos nós estamos, ok? É isso que eu queria falar para todos aqui agora, que é difícil de absorver. Todos nós somos um pouquinho psicopata. Só muda o assunto. Só muda o momento. Então, você hoje, observando pessoas que gostam de reter recurso financeiro, tem bilhões e bilhões, a pessoa só quer reter. Hoje é incentivado isso na sociedade. Você chegar hoje para um jovem americano, o que o jovem americano ele é treinado a partir do 2º grau? Ele está lá 12, 13, a partir dos 15 anos. Dos 15 para cima, ele começa a ser incentivado a entrar no mercado de trabalho, vende isso, vende aquilo, começa a produzir isso, começa a produzir aquilo. Nenhum problema. Trabalho é essencial para o desenvolvimento da alma. O problema são quais valores que estão sendo animados naquela consciência. A meta dele é chegar aos 25 ou antes dos 30 e ter o seu primeiro $1 milhão. Gente, eu não estou inventando isso não, tá? Quem quiser pode procurar aí, ver. Hoje em dia é muito fácil. Você bota no YouTube os planos, bota assim no YouTube, os planos de como ganhar o primeiro $1 milhão dos jovens. E adivinha? Isso é ventilado até mesmo em escolas. Então não é muito comum, aliás, até comum você encontrar em várias escolas particulares ou não, mas muito mais nas particulares, crianças que têm loja online. Tem loja online. E ela está animada a constituir e correr atrás do primeiro $1 milhão dela. E ela tem que começar antes. Para quando chegar aos 30, antes dos 30, já ter o primeiro $1 milhão. Mas tudo bem, trabalhar é muito importante, trabalhar é muito bom, trabalhar é importantíssimo. Mas o que você está. Que tipo de psicopatia você está criando na mente dessa criança? Então, temos que entender que isso não é um valor principal para aquela alma.
Agora, se você está animando isso nessa consciência, você vai ter responsabilidade do que você está animando. A gente não pode esquecer esse detalhe. Então, uma coisa é você estimular a criança ao trabalho, estimular a criança ao desenvolvimento, mas compreendendo que ela entra num tecido social de convivência onde todos devem se beneficiar do trabalho. Todos. Para de ficar gerando ideia de restrição, onde só você vai se beneficiar e os outros não. Não, se eu fizer isso aqui, essa ideia, eu vou ter que contratar 10 outras pessoas. Eu vou ter que subcontratar outras empresas. E de jeito nenhum. Eu quero seguir para as ideias que eu não tenho que contratar ninguém. Então, só muda as palavras. O problema da sovinice, o problema dessa sovinice que ele está tratando aqui, ele ainda continua no mundo. Exacerbado. E hoje quase como uma cultura de ensino. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, começa a vender isso. Olha, você está fazendo bijuteria, você está fazendo arte. E aí, está vendendo? Pô, você tem que botar isso para vender, hein? Você tem que vender, hein? Porque, pô, que daqui a pouco, ó, vou te mostrar aqui um cálculo de juros e não sei o que, daqui a pouco você tem 1 milhão. Você vai ter que reencarnar, fera. É melhor você aprender a fazer por amor. É melhor você fazer o processo onde você, em vez de ficar com 1 milhão em 10 anos, que você fique somente com um pouquinho do básico, mas que tenha 1 milhão de pessoas beneficiadas com a sua iniciativa. Mas vai falar isso, hoje em dia. Você toma pedrada até eu dizer chega. Então, assim, é uma coisa doida. Entendeu? Então, mas essas pessoas não são cristãs. Não, a pessoa diz que é cristã. A pessoa vai lá, fala, tem que. É verdade, o amor ao próximo, e não sei o quê. Quase que basicamente uma ladainha cantada. Mas o coração, ele escolhe desligar. Poxa, porque se eu ligar isso, eu não vou conseguir os benefícios que eu queria. Exatamente, não vai não. É impossível. Você se tornar um milionário. Vamos supor, alguém aqui do grupo tem, sei lá, 300 bilhões de dólares. E você sabe que tem um monte de gente passando fome no mundo, um monte de dificuldade no mundo. E você não pega esse recurso para... Não estou dizendo que você vai dar o dinheiro diretamente. Mas você pode ir lá e montar uma fábrica. Você pode ir lá, isso aqui dá para montar uma fábrica de... Sei lá, vou criar aqui uma fábrica, eu vou entrar como sócio majoritário, daqui a pouco fico como sócio minoritário. Daqui a pouco eu até largo a empresa com eles, não tem nada a ver com isso. Eles tocam a empresa, não precisa mais de mim. Quando esse ânimo despontar dentro dos corações de todos nós aqui na Terra, não vai existir mais miséria. Não vai ter mais ninguém em situações degradantes. Não vai ter como. Mas vamos ter aquelas pessoas que estão com problema psíquico, que ela não consegue pensar, que ela está com problema sério, problemas de doença. Tudo bem, o Estado socorre, as instituições que desejam auxiliar também vão socorrer. Você também pode promover auxílio nesse sentido, mas tem várias pessoas que são altamente capazes do trabalho. E você não vai estimular, não vai desenvolver essas consciências. Então, a sovinice aqui é só um dos temas. Existem diversas outras doenças que nós temos na nossa consciência. Que se um dia alguém perguntar para você, você se justifica o tempo todo. E a pessoa que está te perguntando vai entender. É verdade, ele está seguindo um princípio lógico. A consciência dele está seguindo um princípio lógico. O problema é quando você compara todos os aspectos de lógica da sua consciência com o Cristo. Aí deu ruim. Porque o Cristo é um exemplo. Aí você toma um susto. Peraí, eu estava seguindo essa lógica, mas essa lógica, na verdade, ela não tem nada de amor. Não tem nada de amor? Então, quando a gente vai revisitar lá no Livro dos Espíritos, aquela lei, uma a terceira parte, né, das leis morais, aí tem uma lei moral que está escrito assim, da lei de justiça, amor e caridade. Aí você toma um susto, né, porque é justiça, amor e caridade, é tudo junto. É uma tríade que só pode operar se for junta. Mas eu achei que eu estava sempre agindo com justiça. Cuidado. Agir com justiça, implicitamente, está dizendo que você opera a caridade e sempre anima em todos os momentos o amor. Aí você realmente é justo. Senão você não é justo.
Ah, mas eu vou criar uma solução para tal coisa. É uma solução altamente material, altamente fria. Eu vou botar uma máquina para fazer tal coisa. Sim, mas nessa decisão, você conseguiu botar amor e caridade? Não, não consegui. Foi só uma justiça, uma lógica de justiça daqui da Terra. Você não conseguiu operar segundo o padrão divino. Aí a gente começa a tomar susto. Porque aí a gente fica assim, pô, mas eu sou todo torto. Eu nunca estou dentro do padrão divino? Exatamente. Nunca estamos dentro do padrão divino. Estamos sempre agindo e reagindo fora do padrão divino. Porque a gente nunca achou que essa é a meta. Nós nunca achamos isso, que essa é a meta. Então, o que nós estamos acostumados? Né? Temos mais tempo de convivência com a lei mosaica, do ponto de vista de história, temos mais tempo com a lei mosaica do que com a lei de amor. E achamos que aplicar a lei mosaica, não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, é tipo, não faça isso, não faça aquilo, bem instrumental. Você acha que isso é progresso. Poxa, mas eu reencarnei, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não cometi adultério. Você basicamente encaixa nos 10 mandamentos. Aí vem aquela pergunta, mas você amou a Deus sobre todas as coisas, que é a primeira lei? Peraí, não entendi. E o que isso tem a ver com o meu próximo? Não tem como você amar a Deus sem amar toda a criação divina. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e ainda, em mais particular e precioso processo, o próximo. Porque é o reino nominal, onde você faz parte, você está interligado a essas outras almas. Não existe você e os outros. Existe a coletividade, reino nominal. Você tem que entrar em harmonia e produzir luz, produzir conhecimento, produzir o bem para todos, operando segundo os moldes divinos. Você não bateu a porta? Não quer trabalhar em nome de Deus? Não quer operar em nome de Deus? Não quer evoluir segundo os padrões de Deus? Você tem que abandonar o que você acredita que é certo e errado e seguir as leis morais divinas. Aí a coisa muda de figura. Vai para um nível de exigência que não é mais do reino animal, é do reino hominal, o reino dos homens. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque a maioria lê o livro de Ação e Reação com medo de passar por aquela dor. Já perceberam? Quem já leu o livro, não entenda que eu estou fazendo uma crítica, não. Não é uma crítica a ninguém. É uma questão de qual o sentimento que nós animamos quando lemos o livro Ação e Reação. A pessoa lê assim, puxa vida, olha o que a pessoa fez. E olha qual foi a reação, hein? Olha qual foi a consequência. Puxa vida, que brabo, hein? Não entendi. O objetivo do livro não é isso, não. O objetivo é você reconhecer o que a cólera, a prova da cólera, promove. E o objetivo é que você se coloque no lugar da pessoa. Se você estivesse passando por essa prova, como você iria reagir? Aliás, como você reage quando tem processo de cólera? Alguém te ofende? Alguém te humilha? Você está no local de trabalho, de repente a pessoa cria um plano para te botar numa situação difícil para você ser mandado embora. Aí você é mandado embora. O que você sente quando descobre que foi um plano, uma artimanha, porque estavam tramando contra você? O que você sente? O livro Ação e Reação é inteiro isso. É convidando todos nós como que nós vamos nos sentir, como que você se sente, né? Mas é isso, gente. Desculpa que eu falei demais aí. Alguém... Aí, Ana, vê se alguém mais tem mais alguma pergunta a respeito do assunto, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Todo mundo ficou até calado. Desculpa aí. Vocês têm que me interromper. Essas reflexões, assim, pelo menos em mim, né? A gente vai entrando em grandes tristezas conosco mesmo. Mas vamos conseguir, gente. Não. É o contrário. Aí deixa eu corrigir. É o contrário. É aquela certeza assim, nossa, o Cristo está sempre nos convidando a animar sentimentos de alegria, a animar outros sentimentos. E quando surgir um sentimento contrário,
reflete, se acalma, faz uma oração e tenta animar outros sentimentos. Eu quero Não, animar os princípios do Cristo. Então não é para desanimar, ao contrário. Agora você tem o Cristo, não é né? desanimar, é você se ver também fazendo os mesmos erros. Sendo que agora a gente está despertando. É isso que eu falei errado. A Ah, gente tá. está Então no tá. despertar, entendeu? Mas é isso aí. Esse estudo ele serve para nos despertar. Cada vez que ouvimos, a gente vai se colocando, situações vão surgindo que você desperta, você consegue, pelo menos, tentar ter uma outra reação que não seja de cólera, né? De ódio, que a gente deve estar cansado, porque nós já passamos muitas reencarnações com isso. Nós estamos, não é à toa que nós estamos aqui essa hora todo mundo junto, porque nós já estamos cansados de passar por isso. Aí A chega. nossa mente, Sim, sim. a nossa mente viaja com lembranças de várias coisas que aconteceu com a gente mesmo e com outras pessoas à nossa volta. É, foi, foi muito bom a mensagem de hoje, essas dúvidas todas, esse esclarecimento, foi bem claro. E a gente vai viajando, lembrando de cada situação que encaixa o assunto de hoje. Então, é isso aí. A ideia é justamente essa, que a gente possa usar esses recursos divinos para refletir e limpar o espelho da nossa consciência. Peraí, eu não quero mais caminhar com essa forma de pensar. Eu não quero mais caminhar com essa forma de sentir a vida. E fica bem claro, Toselli, quando você fala da pior obsessão, faz muito sentido. É as mais simples, né? Eu sempre achei a pior. E eu até falo, desculpa, eu estar discordando da estrutura da construção aqui do texto, né? E dizer que chamar de obsessão simples. Eu acho que a obsessão simples, ela não tem nada de simples. Ela é altamente não. complexa, altamente perigosa, né? Aquela que entra com facilidade na nossa consciência. Uhum. Todos os assuntos distorcidos que entram com facilidade na nossa consciência, a gente deveria pensar assim, caramba, eu fico tentando manter em É guarda. simples, porque parece que é uma coisa natural que está o tempo todo ali com a gente, né? Aí parece que é simples, né? Por causa disso. Então, por isso que eu discordo do nome. Eu diria até que é a obsessão que mais deveríamos estar preocupados. Ah, eu tô com medo com relação à fascinação. Ah, eu tô com medo da subjugação. Não, olha só, você já vive um processo obsessivo planetário. O planeta em todo está vivendo a seguinte ideologia de pensamentos. Tudo é bom e nada presta. E todo mundo fica arremessando irritação o tempo todo. O tempo todo. Mas é uma coisa assim, avassaladora. Avassaladora. Eu não tenho muito tempo, às vezes, para poder ficar vendo jornal. Então, às vezes, só vejo recorte. Então, às vezes, eu vou ver o recorte do que eu quero realmente assistir. Então, eu não acompanho, às vezes, o repórter inteiro. Mas outro dia eu fui ver uma reportagem, o repórter estava no nível de raiva, zangado, e gritando e não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, como é que esse cara vai voltar para casa e vai reagir bem com os próprios filhos? Ele está totalmente alterado ali. É lógico que isso vai alterar a consciência dele, vai arremessar coisas complexas e ele vai achar que isso é natural, que é uma função dele. Meu Deus do céu, a pessoa volta para casa toda perturbada, vai descontar na esposa, vai descontar até no cachorro. Nem cachorro vai sobreviver impunemente, porque ele quis fazer uma escolha de viver um nível de azedume desnecessário. Você pode falar a mesma informação, você pode até falar com teor, até mesmo de carinho. Puxa vida, temos que compreender, esta alma está escolhendo caminhos estranhos, que pode resultar em danos altamente sofisticados. Isso se perdeu. O jornal da década de 80, né, reportava as coisas de uma maneira até meio que poética para não criar sentimentos antagônicos nas consciências dos outros. Acabou. Agora é tudo cólera o tempo todo.
E assim, sinceramente, eu não assisto. Eu tô vendo que a pessoa tá muito alterada, oro pela pessoa, né? Pô, que Deus o ajude. É uma escolha difícil que ele está escolhendo. Querer operar assim é difícil. E vou escolher ver a reportagem em outro lugar, que não seja assim zangada. Não dá, eu não consigo. Eu fico comovido, triste pela pessoa. Puxa vida. Dá vontade de pegar o telefone e falar, meu amigo, cuidado. Você está arremessando sua consciência num buraco muito profundo. Para que se arriscar? Para que ficar brincando com a ciência do bem e do mal? É a única que a espiritualidade superior vai se afastar e vai falar: você está sozinho, meu querido. Lembra que está na Bíblia? Não será perdoado. Não existe perdão para a ciência do bem e do mal. Todo mundo lembra isso. Os pontos mais graves que estão na Bíblia, todo mundo lembra. Não é perdoado a ciência do bem e do mal. Por quê? Você tem aquela consciência, você sabe que está errado. Não tem ali consciência que não tenha o mínimo de percepção que não é correto ficar incentivando violência, ficar incentivando ódio, sentimentos contrários, do que você nem sequer sabe se é verdade ou não. Aí a pessoa fica naquela ciência do bem e do mal ali. O que vai acontecer? A espiritualidade superior que está sempre te amparando, o anjo da guarda que está sempre te amparando, recebe a seguinte notícia: fulano, se afasta. Para de ficar ajudando. É isso que não será perdoado. É tipo, deixa a pessoa se descobrir. Então a pessoa fica achando o seguinte, que tem uma lei, que você cometeu um erro muito grave e Deus não vai te perdoar. Não, não é isso. Deus não vai te amparar. Vai deixar você descobrir até onde é o buraco do poço. Então a pessoa pode até criar doenças psíquicas graves, vai refletir no corpo físico, e aí vem uma série de impropérios de consequências que a pessoa está construindo por querer brincar da ciência do bem e do mal. É perigoso, é perigoso. Se eu tivesse o telefone da pessoa, eu ia ligar. E se tivesse o mínimo de afinidade em que a pessoa fosse pelo menos me atender e me ouvir. Cara, não faz isso. Não faça isso e tal, não sei o quê. Como eu já fiz outras vezes. Uma vez eu tinha uma pessoa, um conhecido, fez uma live e não sei o quê. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Fulano, que isso? Seus filhos vão ver depois esse vídeo, cara. Eu falei tão fortemente com ele que ele tirou o vídeo do ar. Eu falei, meu amigo, como é que você tem coragem de falar isso? Você não pode fazer assim, cara. Olha o que você está promovendo para a sua própria consciência. Você não é assim. Eu não conheço aquela pessoa que estava no vídeo. Você é outra pessoa. Que isso, cara? Você não é isso. Para de esconder o seu coração fraterno, amoroso. Para de esconder ele. Eu quero ver esse coração fraterno e amoroso. Esse coração que quer odiar, que quer bater, que quer agredir, esse todo mundo já vê por aí. Eu quero ver a luz que resplandece do seu espelho. Porque ele tem o ingrediente da sua consciência, fica mais belo ainda. Pô, depois ele me ligou chorando. Poxa, você falou aquilo comigo e tal, não sei o quê, fiquei desanimado. Eu falei, amigo, não é pra te desanimar. Mas pelo amor de Deus, cara. Daqui a pouco seus filhos vão ver o vídeo você fazendo isso e vão achar que isso é um exemplo, que isso está certo. Ele, não, isso está certo e tal, eu tirei do ar e vou refazer o vídeo. Refaz. Reconhece que você foi tomado pela cólera. Reconhece que naquele momento você fracassou. Na cólera. Aí agora o fracasso da cólera as pessoas colocam no vídeo online. Que vai ficar 10, 20 anos lá o fracasso. É perigoso. Então, Andréia, faz a nossa prece. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade dessa reunião, que nós possamos sair, Senhor, mais fortalecido, com mais vontade de aprender mais, estudar mais, esclarecer mais as nossas mentes, para que nós possamos nos acalmar, Senhor, ter mais tranquilidade, ter carinho e amor com todas as nossas voltas. Nós possamos vibrar, Senhor, entrar nessa corrente de melhoria cada dia, Senhor, que nós possamos evoluir cada vez mais. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para terminar o nosso estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. E vamos lá, vamos nos controlar. Vamos ficar de mãos limpas, né? Exatamente.
Vamos pregar os ideais do Cristo na nossa consciência. Isso aí. Ficam com Deus, gente. Fica com Tchau. Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo pra todos.